Começando mais um episódio do podcast O Analista. Conversas sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz e no episódio de hoje a gente vai seguir falando sobre os impactos da inteligência artificial nos empregos. No episódio 4 aqui do podcast a gente repercutiu um pouco sobre o levantamento da Goldman Sachs com a participação do Luli Hatfarher. Hoje a gente segue analisando o papel da inteligência artificial nos postos de trabalho, trazendo aí mais um convidado. Tem toda uma sociedade que tem que entender aos poucos e ir assimilando, mas acredito que, como sempre ocorreu na nossa história do desenvolvimento tecnológico recente, nós estamos prestes a passar por uma grande transformação. Esse é o Edileno Moura, doutor em Ciência da Computação e professor na Universidade Federal do Amazonas. Ele também faz parte do time da Jus Brasil, um dos maiores sites jurídicos do mundo. E é com ele que a gente vai seguir com a nossa conversa de hoje. Edileno, obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Querido, poderia falar para a gente qual é o teu ponto de vista sobre relatórios como esse que saiu recente aí da Goldman Sachs, prevendo aí um impacto da inteligência artificial em 300 milhões de empregos em um espaço de tempo relativamente curto? Você acredita, de fato, que esse cenário tende a se confirmar de acordo com o que você tem visto nos teus ambientes de pesquisa nessa área de inteligência artificial? Eu acredito na palavra transformação. Assim, não vai ser na minha opinião, não vai ser o fim do mundo assim, tão rápido, até porque há sempre um processo de absorção das tecnologias paulatino. Então, assim, até eu chegar num empresário de todas as cidades grandes, pequenas e médias do Brasil ou do mundo, decidindo adotar essas tecnologias, isso toma um tempo, tá? Assim, se fosse uma coisa assim, tem um grande comitê que diz, agora esse emprego aqui eu posso substituir por uma máquina, e aí seria rápido, mas essas coisas não são assim, né? Tem toda uma sociedade que tem que entender aos poucos e ir assimilando, mas acredito que, como sempre ocorreu na nossa história do desenvolvimento tecnológico recente, né, nós estamos prestes a passar por uma grande transformação. E eu vou dar um exemplo aí. Você pegar, quem é mais velho, né? Não tinha celular, não tinha caixa eletrônica. Eu lembro de uma reportagem sobre caixa eletrônico, os primeiros caixas eletrônicos. Ia acabar os caixas de supermercado. De banco. Ia acabar com os caixas de banco. Realmente diminuiu muito, se você for ver. Mas não foi uma coisa da noite para o dia. É um processo paulatino. E não quer dizer que os bancos deixaram de empregar. Eles alocaram pessoas para fazerem outras coisas. Eu acho que nós vamos passar por uma nova transformação e as pessoas vão fazer outra coisa. Tem uma outra coisa que eu acho que as pessoas, às vezes, nesses momentos de inflexão, deixam de perceber e ficam assustados com isso, né? Sempre olham assim, é o fim do mundo. Eu até estava brincando outro dia. Bom, estão dizendo que vão substituir os professores. Aí eu falei, tudo bem, vão substituir os professores. Pior não é isso, não. É que quem vai assistir a aula vai ser também a inteligência artificial, porque estão dizendo que vão substituir os programadores. Eu dou aula para gente que vira programador, majoritariamente, né, desenvolvedor de software. Como desenvolvedor de software vai ser a máquina, como professor vai ser a máquina, então a sala de aula do futuro é a máquina dando aula para a máquina. Esse alarmismo aí, eu acho, na verdade a gente tem que entender o que vai acontecer. Vai acontecer algo, é difícil de prever. Futurismo é um trabalho muito difícil, mas veja bem, eu acredito em uma transformação que dê mais qualidade de vida para as pessoas no futuro. Isso é mais ou menos assim. Uma vez eu estava visitando uma fazenda no interior de Minas Gerais, aquelas coisas turísticas mesmo. Você vai ver uma fazenda antiga mesmo. Aí você vai visitando assim, aí tinha um banheiro. Aí o guia turístico falando, né, que somente os ricos tinham o privilégio de ir ao sanitário e ter lá água servida para se limpar, naquela época. Pois hoje, você vai dentro de uma favela e tem alguém com o mesmo luxo de um rico daquela época. Essa pessoa é pobre e tudo, mas ela tem alguns benefícios que a tecnologia tem. Isso é uma tecnologia, tá? A água encanada, tá certo, não chega a todos, infelizmente, mas chegou a muito mais gente do que os ricos, os poucos ricos que tinha naquela época. Então eu vejo algo assim, a tecnologia, ela
pode trazer, do lado positivo, evolução. Pense talvez, quem sabe, a jornada de trabalho possa ser menor, porque parte das coisas que eram necessárias para se ter a produtividade para viabilizar um negócio deixaram de ser. E aí você pode priorizar a qualidade de vida. Pode ser que a gente chegue numa transformação dessa, ou pode ser que a gente, que eu acho que é até mais natural, vá para a loucura do agora que dá para ser muito mais produtivo, vamos querer produzir 10 vezes mais. Uhum. E eu acredito que sempre nessa transformação surgem novas atividades. Eu estava até brincando com o pessoal de uma empresa, da empresa onde eu estou trabalhando hoje, estava brincando lá, numa conversa sobre essa. Eu Uhum. falei, olha, vai acontecer o seguinte, quando começarem a colocar só máquina para programar, o próprio computador se programa, aí a gente vai lançar um selo, que o nosso é Human Made Software. E nós vamos vender mais caro, porque, porque vai ser gourmet o nosso software, foi feito por humanos. É, o pessoal não compra Uhum. disco de vinil e paga mais caro por eles, vai ser igual. Tava brincando com isso. A gente tem a criatividade para achar o nosso caminho, né? Então faz o marketing lá, nosso software é feito por humanos, né? É muito melhor, muito mais suave, muito mais isso, muito mais aquilo. De repente, a gente tenta vender. É verdade mesmo. É claro que essa temática ela tem tomado as pautas aí nos ambientes administrativos, ambientes institucionais, em uma proporção absurda, levantando uma série de interrogações, preocupações. E aí, como você fala, é algo que a gente precisa ter o nosso foco de atenção, mas ao mesmo tempo não ter a ideia de que vai ser o apocalipse já para amanhã, né? A gente precisa entender que tem todo um processo de evolução desse tipo de inteligência e à medida que isso vai acontecendo, os postos vão sendo substituídos por outros tipos É, de funções que vão surgindo, né, naturalmente. Né? E aí, dentro desse processo de evolução, o que você poderia dizer para a gente aí em relação a que tipo de postos novos entrariam nesse processo já usando é, esse tipo de inteligência? Eu estou soltando essa pergunta aqui, não está nem no script aqui, eu já estou soltando aqui uma aleatória postos para você. novos, né? Eu posso pensar em postos novos e postos que vão mudar. De novo, pode não mudar para desemprego, não. Imagina, por exemplo, né, pessoas que têm que compilar muita informação e fazer resumos a partir delas, para escrever uma matéria. De repente, você tem uma ferramenta ali que varre, lê e sumariza, e você só faz um último retoque. Ou, de repente, você passa a ser a pessoa que interage como tutor, né, vamos pôr assim, desse redator e alimenta, só que vai acontecer assim, antes te cobravam para compilar a informação numa taxa que você podia com as ferramentas que existiam. E agora que você tem algo que automatizou, ao invés de você compilar X, vão querer que você compile 100x, 10x, isso vai se ajustar. Mas eu não vejo a pessoa que está compilando a informação sumindo necessariamente, pelo menos não no primeiro momento. Ah, porque eu vejo um requerimento de aumento de escala. A habilidade necessária para fazer vai mudar um pouco. E aí as pessoas têm que se adaptar. Então, esse é um ponto. Novos empregos, a própria manipulação. Né? Vamos dar um exemplo aí dessas IAs, né? Vamos chamar IAs, entre aspas. Esses softwares de conversação, para não dar nome de fabricante, não sei se é bom, entendeu? De marca, né? Mas esse software de conversação, que tem um modelo de linguagem muito bom, que acabam compilando o conhecimento e produzindo algo que se assemelha muito ao raciocínio. Eles são capazes, por exemplo, hoje de pegar vários documentos e gerar um resumo. Eles são capazes de você dar alguns tópicos e eles produzem um texto. Então, eles tanto sai do tópico para o texto, quanto eles pegam um texto e resumem um tópico. E isso abre portas para o computador executar tarefas que se assemelham muito a pensar, a raciocinar. Porque muito do que a gente faz na vida é baseado na nossa capacidade de compreender a linguagem. Então, se eu te pergunto, você sabe quem foi o presidente do Brasil em 1991? Aí você vai lá na sua memória e olha
a sua memória com a sua capacidade de entender a linguagem, entender a informação que você está me pedindo com o entendimento da linguagem, e você vai no seu banco de dados. Isso não é uma tarefa tão inteligente, tá? Saber isso. É um uso da nossa memória e tudo, mas isso não é uma tarefa tão inteligente. E aí você usa o seu modelo de linguagem para compreender o que a pessoa pediu, vai no seu banco de memória, extrai a informação e usa o seu modelo de linguagem para expressar de volta para a pessoa o que ela pediu. O computador fazia essa recuperação dessa informação, até então, de um jeito um pouquinho mais complicado para o ser humano. Você tinha que codificar em palavras ali, chave lá no buscador, e depois o buscador te retornava o documento onde tinha aquilo. Agora não, ele consegue entender o que você quer, ele consegue extrair o que você quer do texto, mesmo que ele não saiba o que é. E ele consegue dizer, olha, quem era o presidente naquele ano era esse aqui. Aí você pode perguntar assim, esse presidente era um bom presidente? Aí ele consegue entender o conceito de bom. Ele não é que ele entenda o conceito de bom. Ele entende tanto quanto a gente também não entende o conceito de bom. A gente tem uma associação entre aquela expressão, assim, é um bom presidente, e tem um entendimento do que é isso, e a gente consegue nos textos procurar saber se o que é dito é que era um bom presidente. E aí a gente responde com base no que a gente viu nos textos. Você não sabe qual era a personalidade do zumbi. Não tem como saber. O que você tem são os poucos registros históricos de como era o zumbi. Se alguém te perguntar como um estudioso da área qual era a personalidade do zumbi, o que você vai poder fazer é pegar todas as evidências que existem registradas e traduzir aqueles textos numa informação compilada para a pessoa. Os computadores hoje já vão conseguir fazer isso porque eles estão entendendo a pergunta de qual era a personalidade do zumbi, estão compreendendo um pouco o que significa isso em termos de linguagem, e eles conseguem pegar um texto que responde isso, compilar e resumir para você expressando em linguagem natural. Isso são os que a gente chama de large language model, modelo de linguagens grandes. Né? Uhum. Essa seria uma tradução tosca aí. Essa é a principal coisa que está dando sensação de inteligência hoje. E que está abrindo oportunidade para resolver um monte de tarefas. Porque uma vez que o computador se comunica com você, ele sabe receber informação e sabe retornar, ele pode começar a substituir pessoas que fazem isso em vários lugares. Sim. Isso vai acontecer direto. É fato. Mas eu não acredito na tragédia de desemprego por causa disso, sabe? Sim. Entendi. É bom ver que tu tem uma concepção bem otimista, né, Dileno, dessa tecnologia. E aí eu te pergunto o seguinte, quem é que deve se preocupar com o avanço da IA? Assim, na tua ótica assim, de bate-pronto, quais profissões estão sob um risco extremo? Né? Tentando extrair de ti assim, um lado mais pessimista do processo. Eu sei que se tu é você mais for otimista do que eu estava esperando. Se você for para o lado pessimista, todo mundo deveria se preocupar. Porque, em última instância, se você realmente trouxer inteligência, e há, sim, na minha cabeça, há tranquilamente a possibilidade disso acontecer nas próximas décadas para as máquinas. E se você dá a capacidade, né, para as máquinas delas interagirem com o mundo por meio de sensores, etc. E se você dá a habilidade delas de construir novas máquinas com a mesma capacidade, você acabou de dizer que nós somos dispensáveis. Isso é o filme de terror, né? Futurista que a gente vê por aí. É o Exterminador do Futuro, sei lá o que, o Matrix. Mas isso é ser muito pessimista, tá? Sendo muito pessimista, o futuro não precisa da gente, não. Só precisa das máquinas. Na verdade, não precisa nem das máquinas. Para falar a verdade, o universo ia existir sem a gente. Tá? A gente pode até achar que não. Mas o universo ia continuar aí. A gente podia não estar aí, o universo ia estar aí. O universo podia estar aqui com a gente ou com as máquinas também. Ou sem os dois. Né? Então, assim, do lado pessimista, nós somos descartáveis. Mas isso é lógico, brincando aqui, porque não tem muito sentido a gente
Pode acontecer? Pode, mas não tem sentido a gente deixar isso acontecer. Então, vamos para o lado pessimista leve. O lado pessimista leve, você tem coisas que vão ser feitas, e aí eu não consigo ser tão pessimista, sabe assim? Vou dar um exemplo. Já há tarefas de médicos na China que são feitas por computadores. Já tem autorização na China para um computador atender a casos mais corriqueiros. Por quê? Porque de novo, uma máquina que consegue te ouvir, entender a tua necessidade, consegue ir numa base de informação médica, entender todos os casos que são parecidos e realmente compreender que os casos são parecidos e saber qual era o procedimento a partir dali, ela consegue substituir parte considerável do que os médicos fazem no dia a dia. Você pode, lógico, tem ali alguma coisa a mais, tem, mas é a mesma coisa que você falou, assim como a pessoa do escritório, 90% do tempo, está fazendo coisas automatizáveis com a nova tecnologia, o médico também. E vai também o advogado, vai também o juiz, vai também o deputado, vai também o professor, vai todo mundo, quase. Tá? Então, assim, em tarefas que exigem o processamento de informação, de conhecimento, o uso da memória, e algumas vezes de forma que seja mais mecânica do que exija talento, muito pode ser automatizado num espaço curto de tempo. Eu vejo 10 anos um horizonte para você, a menos de resistência cultural, legal e etc., você ter um computador no lugar do médico que vai atender a 95% das situações. Os médicos podem ficar chateados de ouvir isso. Mas então eu vou para o lado do professor, mesma coisa. E aí vamos para o lado do advogado, mesma coisa. Agora, o advogado lidera a lista aí de imediatamente. Toda a lista de emprego que está aí, o advogado está junto. Mas eu não acredito que isso seja assim, não, sabe? De novo, eu acredito em uma justiça mais eficiente. Porque, ao invés de eu pensar assim, nós não vamos ter advogados, eu penso, nós vamos ter advogados assessorados por máquinas que aumentam a produtividade deles muito. E nós vamos ter juízes assessorados por máquinas que aumentam muito a produtividade. E se a gente chegar nessa sociedade que confia nessas máquinas, nós vamos ter uma justiça mais justa, mais rápida. Porque, assim, a maior injustiça hoje da justiça é a lentidão. Então, se você consegue equipar juízes com máquinas que automatizam 95% do trabalho deles, sem tomar decisões que divirjam do que o juiz tomaria, nós vamos ter uma justiça que, com menos dinheiro do cidadão, produz muito mais. É isso que eu falo do aumento por tempo. Princesa, eu tenho dificuldade de ser pessimista. Eu tenho dificuldade de ver o Exterminador do Futuro, sabe? Eu vejo mais uma ferramenta para o nosso futuro ser melhor. É isso. Obrigado, Edileno, pela tua participação nesse episódio de hoje. Esse, claro, é um tema que ainda vai voltar algumas vezes por aqui. E é sempre interessante ter a opinião de especialistas diferentes sobre esse assunto tão importante que é aí esse mercado da inteligência artificial que está impactando aí muitas áreas de atuação. Fim de papo, eu quero agradecer a você que tem acompanhado as nossas conversas aqui no Analista, tanto aqui no podcast quanto na news do Reator 2. Eu peço que você compartilhe essa publicação, essa informação aí com os teus contatos. Vamos juntos trazer mais gente para cá para estar acompanhando, beleza? Eu espero que você esteja gostando. Aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio do Analista, uma produção Reator 2.